Você decidiu, meu senhor. A sombra negra não pôde deixar de se sentir feliz diante de Faisal. A satisfação em poder ameaçar o líder do clã Ouroboros, um dos maiores clãs do continente, era algo que não podia ser descrito com meras palavras. Só foi promovido pela expressão conflituosa da outra parte. As recompensas, se ele conseguiu isso, eram tão grandes que nem sequer se atreveria a pensar nelas antes. Reportando, meu senhor. Neste momento, um magus de alto escalão abriu a porta. Ignorando a existência da sombra, ele começou seu relatório. A operação foi um insucesso. Nós capturamos 7 traidores e matamos 12. A energia da formação combinada de magia foi conservada e só perdemos apenas 2,75%. O que isso significa? Perguntou o enviado, sua voz ficando cada vez mais sombria. O que isso significa? É exatamente o que você pensa que é. Faisal de repente deu um sorriso vazio quando seu corpo apareceu instantaneamente diante da sombra, agarrando seu pescoço e levantando-o. Se você fizer isso, os lordes do lado de fora definitivamente não o deixarão. Surpreendentemente, mesmo neste momento, a sombra estava calma. Eu estarei esperando. Faisal balançou a cabeça enquanto dizia seriamente: se você acha que sou incapaz de lidar com você só porque é uma projeção espiritual, está errado. Você está muito, muito errado. No momento em que ele terminou de falar, houve uma mudança visível na expressão na face borrada da sombra negra e ele não pôde deixar de dar um sorriso frio. É uma pena, mas é tarde demais. Enormes quantidades de eletricidade azul correram para a sombra, deixando-o em pedaços. Faisal suspirou. Com um fluxo tão grande de dados desordenados chegando, até mesmo o corpo principal teria seu mar de consciência sofrendo danos irreversíveis, disse ele, sem pressa. Meu senhor, isso é brilhante. O magus que acabara de entrar imediatamente se curvou. Isso não é nada, é apenas um pequeno esquema, e isso definitivamente não afetará a situação geral, disse Faisal. Ele então exclamou: o clã Ouroboros é minha família e o pilar de apoio para todos os bruxos de nossa linhagem gigante da serpente Kemoin. Eu quero estar no controle, não deixar que isso seja destruído. O magus de cabelos verdes que estava do lado de fora da cidade se irritou ao ouvir as notícias pesadas quando testemunhou a morte de um de seus enviados. Libere Aquias Sabeste imediatamente. Mas, meu senhor. Assim como ele estava prestes a continuar, o assistente do lado do magus de cabelos verdes foi interrompido. Eu sei que tenho autoridade limitada. Eu explicarei as coisas para os outros lordes mais tarde, mas por enquanto, eu quero que esses warlocks ignorantes paguem com suas mortes. Depois da ordem do lançamento da fera de guerra, os magos corajosos e encharcados de sangue em pé na linha de frente ouviram um rugido bizarro. O rugido se assemelhava ao bater de um tambor quebrado e carregava uma pesada calça com ele. Isso criou uma sensação de opressão que fez com que se sentisse sufocado no momento em que caía em seus ouvidos. O chão começou a tremer. Quão assustador foi para apenas uma criatura causar a cidade inteira para agitar com seus meros passos. Faisal não pôde deixar de se sentir desconfortável naquele momento, enquanto subia rapidamente ao ponto mais alto. De lá, ele viu uma criatura incomparavelmente grande, uma besta de 4 patas com um chifre na cabeça. A criatura era tão grande e alta que, a fim de evitá-la, as enormes aeronaves no céu só podiam agitar suas bandeiras e subir mais para o céu, abrindo um caminho para ela passar. A terra retumbou sob a chegada desta criatura, sua aura enorme até mesmo fazendo com que a respiração de Faisal parasse momentaneamente. Quando finalmente parou em frente à sede do clã Ouroboros, Faisal pensou que estava vendo uma cordilheira ao invés. Aquias Sabestes rugiu com raiva. Uma onda de energia aterrorizante e violenta varreu o campo de batalha, fazendo com que todos perdessem o equilíbrio. Estrela da Manhã.
É uma criatura do reino da estrela da manhã. A expressão de Faisal se apagou quando ele cerrou os punhos com força. Receio que a operação de limpeza tenha provocado tanto o inimigo que ele esteja usando as armas mortais que foram usadas na última grande guerra. Por outro lado, o inimigo que havia levantado a restrição sobre a fera D. Não me sinto muito bem com isso também. Meu senhor, não há problema em levantar as restrições agora? Afinal, nós não fizemos ajustes finais. Além disso, muitos dos nossos soldados serão feridos por ela como um dano colateral. Um dos magos sorriu amargamente enquanto olhava para a gigante Kiesa Beste com um coração pesado. Esta besta gigante não era absolutamente uma criatura natural. Foi um experimento precioso criado por um mago da estrela da manhã. Quando a criatura não estava em uso, seria lacrada no gelo. A estrela da manhã Magus que a criou até avisou que, se não fornecessem comida suficiente para a besta comer, até mesmo uma grande tropa de magos seria comida viva por ela. Naturalmente, apesar de tais deficiências, uma criatura do reino da estrela da manhã tinha seu próprio valor. Esta era uma fera que tinha um físico no reino da estrela da manhã. Juntamente com o seu enorme corpo e sistema de defesa aterrorizante que incluía a capacidade de curar-se, a ideia de lutar contra tal criatura era uma piada. Além disso, porque sua inteligência foi selada, até mesmo um magus de nível 3 poderia, embora mal, controlá-lo. Isso resultou em um grande aumento em seu valor. Depois de se sentir envergonhado e insultado pela outra parte, o magus de cabelos verdes imediatamente levantou a restrição sobre a fera de guerra. O magus de cabelos verdes, seu líder, bateu palmas. Não se preocupe. Os outros lordes me deram a autoridade para levantar as restrições sempre que eu quiser. Afinal, esta é a última experiência. O Arbeast convocado pela outra parte tem que estar em um nível de estrela da manhã para poder derrotar esta criatura. Desde que já fizemos o primeiro movimento, cabe ao clã Ouroboros retaliar com seu último recurso. Os rugidos da fera balançaram a terra à medida que ela se aproximava da membrana defensiva em suas longas pernas. Um grande número de Warlocks estava ansiosamente tomando banho com quaisquer feitiços que pudessem lançar bang. Bang. Bang nevascas, raios, chamas e ácidos foram todos apontados para a besta Kiesa. No entanto, eles foram incapazes de diminuir a taxa de seu avanço. Enquanto um feitiço de grau 3 ocasionalmente romperia suas defesas, não era o suficiente para causar qualquer dano significativo em comparação ao seu enorme corpo. Isso deixou os Warlocks desapontados. Quando chegou à barreira defensiva, as feridas em seu corpo haviam se curado tão rapidamente que parecia nunca ter sido ferido. O pensamento de que essa criatura era invencível causou consternação entre os magos. Adicionando ao fato de que parecia impossível ferir a criatura e eles só podiam esperar por suas mortes, os feiticeiros foram extremamente desencorajados quando sentiram que o mundo estava chegando ao fim. A paixão do inimigo pela batalha aumentou muito com o aumento de moral trazido pelo Arbeast. Isso diminuiu ainda mais a chance do clã Ouroboros vencer a batalha. Os inimigos dependiam da força e capacidade da fera de guerra, era capaz de matar todos os Warlocks que estavam em seu caminho. Isso não serve? Se isso continuar, talvez nem consigamos vencer o inimigo, mesmo que gastemos toda a energia dentro das Torres Magus. A expressão de Faisal tornou-se mais sombria enquanto ele grunhia em sua própria marca secreta, ativando o Kemoin Gargoyles. Preciso que todos vocês me autorizem a ativá-lo. Concordo imediatamente. Lucian e o resto puderam ser ouvidos quando trouxeram as runas especialmente projetadas para eles. 2/3 do conselho concordaram. Kemoin Gargoyles ativado, anunciou uma voz robótica. Depois disso, uma grande e poderosa onda de energia varreu o campo de batalha. Os numerosos magos e bruxos ficaram aturdidos. As grandes gárgulas Kemoin, que estavam sempre em frente à sede,
Como se meras decorações abrissem seus olhos, um brilho feroz revelando as enormes pedras de âmbar dentro. Raios de luz eram emitidos daqueles olhos, aquecendo tudo em sua linha de visão. A pele de pedra em seus corpos arrancou como se uma jaqueta enorme estivesse sendo tirada. As estátuas cresceram rapidamente e, num piscar de olhos, atingiram metade do tamanho da fera de guerra. As serpentes gigantes de Kemoen assobiaram quando as ondas de energia no pico do ranking 13 romperam delas. Essas duas gárgulas que estão no topo da classificação 3 têm poder equivalente ao de uma estrela da manhã. No entanto, isso não é suficiente, disse Faisal. Combine. Bus no topo da sede, a principal formação de magia defensiva tremeu quando liberou uma onda de energia, afogando as duas cabeças das cobras gigantes. As duas cobras gigantescas se ovaram quando se entrelaçaram. Uma camada de luz negra envolveu seus corpos, e quando as criaturas se levantaram como uma só, o corpo alcançou o mesmo padrão que a fera de guerra. A fera de Kiesa não estava mais relaxada, e seus olhos mostravam cautela ao olhar para o inimigo que era tão forte quanto ele. A enorme cobra de duas cabeças sibilou e ambas as cabeças cuspiram as línguas escarlates, enquanto os olhos âmbares emitiam raios de luz. É como os rumores dizem. O aniquilador da serpente duo é um fantoche capaz que tem o poder de uma estrela da manhã. De fato, este é o último recurso do clã Ouroboros. Freya olhou de longe para a cobra negra de duas cabeças enquanto mostrava uma expressão complexa. Este último movimento foi realmente usado no primeiro dia da batalha. Isso significa que o reinado do clã Ouroboros terminaria? Bem assim? Freya e os outros importantes Warlocks de repente tiveram uma premonição sinistra. Apesar de enfrentar um inimigo que era muito maior do que ele, o aniquilador da serpente duo tomou a iniciativa enquanto chicoteava sua grande cauda na Kiesa Bestitude. A grande fera de guerra que parecia uma cadeia de montanhas na verdade foi varrida do chão pela cauda da cobra Rumble. Era quase como se meteoros estivessem caindo do céu. No momento em que o enorme corpo da besta entrou em contato com o solo, formou uma depressão e criou um terremoto de magnitude 8,0. Os exércitos aliados que foram incapazes de correr rápido o suficiente acabaram sendo esmagados sob o enorme corpo da besta Kiesa, resultando em caos. Rumble, a fera de guerra que estava presa dentro do buraco, rugiu, e uma grande quantidade de luz brilhante se juntou em seu chifre. E o aniquilador da serpente duo lutou sem medo contra a fera de guerra enquanto envolvia seu longo corpo por toda parte, camada após camada.